Oi, você sabia que a grande parte das doenças estão muito mais relacionadas ao seu sistema linfático do que ao seu sistema circulatório? Você sabe o que é o sistema linfático, o que ele faz, para que ele serve, como é que ele funciona? Se não, então você está no vídeo perfeito. Vamos conversar sobre isso agora. Ah, tem gente entrando na minha live, uhul! Eu sempre fico feliz quando eu vejo assim as carinhas entrando. Então, hoje o assunto vai ser o sistema linfático, porque as pessoas falam muito sobre o sistema circulatório, dão muito valor ao sistema circulatório. Todos os exames que o médico pede para você, que um médico pede, geralmente tem a ver com os Werten, como é que chama? E sempre eu perco uma palavra em português, com os valores no seu sistema sanguíneo, no seu sangue, né? Você vai lá, tira um tanto de sangue para fazer os exames e tal, e praticamente ninguém fala sobre a linfa, né? O sistema linfático, que é 99% mais importante do que o seu sistema sanguíneo na hora de falar sobre doenças, né? E por que isso? Por que isso? Hoje eu tenho assim uma colinha que vai... Ó, tem 3 páginas a minha colinha. São 3 páginas, cadê a terceira? Ah, são 2,5. São 2 páginas e meia. É isso aí. Bastante assunto e o sistema linfático é muito, muito, muito importante. Bom, eu vou começar porque normalmente eu gosto de dar assim uns 2, 3 minutos para esperar o pessoal entrar na live, mas hoje eu não vou esperar não. Hoje vamos, que já passaram-se 4 minutos já. Então você tem que pensar o seguinte, o nosso corpo, ele é um amontoado de células, né? Ele é feito mais ou menos aí de 100 trilhões de células. Olha minha mãe entrando na live. Oi mãe, uá! O corpo da gente é mais ou menos 100 trilhões de células, é um monte de células. Então você vê assim, o fígado o que é? É um monte de células. O coração o que é? É um monte de células, né? O útero, os ovários, próstata, testículos, é todo um amontoado de células. Os músculos é um amontoado de células. Os ossos é um amontoado de células. A pele, o sistema nervoso, o estômago, o intestino, todo o seu sistema digestivo, é todo um amontoado de células. Então, quando no corpo aparece algum problema, é um problema num amontoado de células, né? E para entender por que o problema começou, da onde que ele veio e como fazer para reverter, você tem que entender como que as células funcionam, né? Tudo que as células produzem, hormônios, esteroides, neurotransmissores, as glândulas endócrinas, tudo que elas produzem, são elas que governam o seu corpo, como ele funciona. Então, tudo isso é feito de células. E a gente tem que entender como é que as células funcionam. E o corpo da gente, ele tem assim 2 fluidos principais, né? 2 fluidos principais, que é o sangue e a linfa. O sangue é mais ou menos 1/4 do líquido que compõe o nosso corpo. E a linfa é 3/4, mais ou menos aí, né? E esses 2 líquidos, eles tomam conta de tudo que acontece aí nas células, né? Porque assim como na natureza você vê todo animal, todo vegetal, todo ser humano, assim as células também, elas consomem, né? Elas têm a consumação de nutrientes, acontece um processo químico e tem os excretos, como se diz, os resíduos, o lixo, né? Isso é com todo ser vivo. Isso acontece com todo ser vivo. Ele consome, ele se nutre de alguma coisa. Acontecem vários processos químicos dentro do sistema e acontecem os dejetos, ou seja, os lixos, né? Os resíduos. Quando é uma máquina, por exemplo, é a mesma coisa. A máquina também, ela consome de combustível e acontece processos químicos ali dentro dela, aquilo remete em energia, você consegue fazer o carro andar, e tem a poluição, que a poluição são os dejetos, né? É o lixo.
da reação química que acontece ali dentro do motor. Isso nas células a mesma coisa. A mesma coisa. E o nosso corpo ele é composto desses dois líquidos principais, né, o sangue e a linfa. Uma grande parte de bactérias que são necessárias para o corpo humano, são as bactérias fundamentais para o seu corpo funcionar direito, né? E o seu corpo é composto também dessas bactérias. Além, quer dizer, o corpo humano é assim, um montão de células, esses dois fluidos que correm entre as células, um montão de bactérias, uma quantidade lá X de vírus, que vírus não é nem mesmo um ser vivo, né? O vírus nada mais é do que uma proteína dentro de uma cápsula, e esses vírus eles se ligam a uma célula que esteja doente ou que esteja fraca para incentivar o sistema imunológico, para dar uma resposta imunológica. Na verdade é isso. Mas que você pode desintoxicar vírus do seu corpo. Não é simples, mas dá para fazer. Né? E algumas poucas substâncias químicas ali. Isso assim, é o seu corpo a grosso modo. Então, se o seu corpo é um grande amontoado de células com esses dois líquidos funcionando por entre as células, né? Que é o sangue, ele corre dentro dos vasos sanguíneos e aí quando chega nas extremidades ele faz aquela troca nos microvasinhos, né? E a linfa, ela circula mais entre as células. E aí a gente vai começar a entender qual é a diferença de um do outro. Já a primeira diferença é essa, o sangue, além dele correr muito mais rápido, porque ele tem a bomba que pumpa, né? Ele faz assim, que é o coração, ele, com aquela pressão que o coração faz no sangue, ele corre muito mais rápido do que a linfa. Além do que, ele é muito mais fluido. A linfa é é um líquido viscoso, oleaginoso, ela tem assim como se diz? Uma consistência oleaginosa e mais densa, e ela circula bem mais devagar, mas ela faz parte de 3/4 dos líquidos que correm no nosso corpo. Imagine que o seu corpo é composto de uns 80% aí de líquidos, né? Então, 3/4 desse líquido aí é a linfa. Olha a importância, vai vendo. E aí, todo ser vivo nesse planeta consome, acontece um processo, e desse processo tem os dejetos, tem o lixo, tem os resíduos, né? Para onde que vai os resíduos? Né? Quando você come, o alimento vai para o estômago, alguma parte sai pelo intestino e outra parte passa pela parede do intestino, vai para as células, entra nas células, os nutrientes, e acontece o quê? E elas fazem um monte de processos químicos. E depois o resultado desses processos químicos que acontecem dentro das células, todo momento, todo segundo dentro do seu corpo, para onde que vai o dejeto dessas reações químicas? Para onde que vai o lixo? Para onde que vão os resíduos? Para onde que vai a poluição? Né? Para onde que vai? Vai para o sangue? Por incrível que pareça, muitos médicos acham que vai para o sangue. Isso é a coisa mais errada que pode existir. Né? É super errado você achar que os dejetos das suas células vão cair na corrente sanguínea. Não, porque se isso aí cair na sua corrente sanguínea, dali 2, 3 minutos você morre. Né? Não pode. O seu sangue ele tem que estar, ele não foi feito para isso. O sangue tem outra função dentro do corpo. A função do sangue não é levar dejetos, resíduos para os órgãos de eliminação. O sangue ele é feito para levar nutrientes para as células. Né? São dois caminhos. O carinha que vem trazer a pizza, ele vem, traz a pizza na sua casa, toca a campainha, entrega a pizza. Aí você vai lá, pega a pizza, come, né? E o que é que sobra com o resto, com o cartão, com o resto? Você dá pro carinha da pizza levar de volta? Não, você joga no lixo. Né? Você passa até pela porta dos fundos.
sai pela porta da cozinha, põe no saco de lixo, põe o saco de lixo lá fora, né? O carinha que traz a pizza não é o carinha que leva o lixo. É uma comparação meio errada, porque pizza não é nutriente, né, a meu ver. Mas tá dando para entender que quem tá levando o nutriente não é o mesmo caminho que os dejetos vão fazer para deixar o seu corpo, é um outro caminho. Então, se a sua linfa, todo o seu sistema linfático tem como principal função levar resíduos das células para os órgãos de eliminação, olha a importância, né? Olha a importância. O que acontece então se esse sistema não está funcionando direito? Acontece que vai juntando lixo dentro do seu corpo, o corpo vai ficando intoxicado, que é aí que começam as doenças, né? Todas as doenças nada mais é do que um sistema intoxicado. E está intoxicado por quê? Porque o sistema linfático não está trabalhando direito, né? Então a gente vai entrar mais a fundo nisso aí. A gente sempre pensa, né, na hora de comer, a gente pensa assim, por que eu tô comendo? Por que eu vou comer? Por que a gente come? Por que a gente come? A gente come porque é gostoso? A gente come porque tá com fome? A gente come porque a pessoa do seu lado também está comendo? Seu amigo, seu namorado, seu esposo, seus filhos? É porque eles estão comendo que você está comendo? Por que a gente come o que a gente come? Porque aquela comida me faz feliz, porque essa comida me enche o estômago, eu fico me sentindo assim bem recheada quando eu como. Né? Qual é o motivo pelo qual a gente come? Eu já falei isso aqui no canal, quem me conhece aí de lives atrás sabe que na verdade tem um motivo e um motivo só, principal, pelo qual a gente come. Esse é o principal motivo, todos os outros estão bem mais, bem menor a quantidade, a importância. É importante a gente ter assim uma coisa assim de, vamos lembrar de alguma coisa, vamos comemorar, né? Vamos comer alguma coisa assim, todo mundo junto, vamos lembrar de alguma coisa, é aquela coisa comemorativa, como se diz, a gente come por vários motivos, principalmente psicológicos, né, emocionais, vai me fazer feliz, vamos sentar aqui, é Natal, vamos comer todo mundo em família, ou sei lá, tem várias festas aí durante o ano que todo mundo gosta de comer, aniversário, comemorar, né? Mas aquilo que você está pondo no seu estômago, que você está pondo na sua boca, vai cair dentro do seu sistema, vai passar pelo processo de digestão, vai cair na sua corrente sanguínea, seu sangue vai levar os nutrientes para as células vão ter que trabalhar aquilo, se foi coisa boa vai ter que trabalhar aquilo, se foi coisa ruim vai ter que trabalhar aquilo também, se foi coisa boa vai sobrar um pouco de resíduo, se foi coisa ruim vai sobrar muito resíduo, e aí o que acontece com o resíduo? Cai no sistema linfático, tudo cai no sistema linfático, e aí acontece o quê? E aí, dependendo do seu sistema linfático, se ele está trabalhando bem ou mal, aquilo ele vai ter o trabalho para eliminar. Se a comida foi uma comida tóxica para suas células, o seu sistema linfático ele vai ter pouco trabalho para... Se for uma comida pouco tóxica, ele vai ter menos trabalho para eliminar as toxinas. Se for uma comida muito tóxica, ele vai ter mais trabalho para eliminar as toxinas, né? E se for uma comida assim, se você está ali todos os dias comendo comida tóxica, café da manhã, almoço, jantar, lanche, acorda, começa a comer e só para de comer quando vai dormir. Então o seu corpo ele fica assim... E aquilo não... Nossa, aquilo vai juntando, ele nunca consegue eliminar as toxinas na frequência que você vai colocando dentro. Dá pra entender que aí ele começa sabe privada quando entope? Privada quando entope não é assim? Você joga papel, né, cai um montão de coisa, aquilo que você faz lá na privada, cai um montão. E aí você puxa, descarga e o negócio não vai mais, não desce, por algum motivo o cano tá entupido e não vai. O que acontece? Volta pra trás, né? Volta para trás e sai pelo vaso, chega a sair assim, extravasar para fora, suja todo o chão do banheiro.
Já aconteceu isso? Você já viu acontecer isso com você? Isso acontece por quê? Porque entupiu, né? Entupiu o sistema de eliminação. Quando o seu sistema linfático começa a não conseguir mais eliminar as toxinas que você coloca, acontece a mesma coisa. Começa a extravasar, a toxina, em vez de sair, ela se espalha por dentro do corpo. E para cada pessoa ela vai fazer uma coisa, né? Para cada pessoa, um que tem mais a tendência em ter artrose, artrite, sei lá, vai ter aquele problema. O outro que tem mais tendência a uma outra doença vai ter uma outra doença. Problemas de pele, problemas disso, problemas de zilhões, todos, praticamente todos os problemas de saúde. Então vamos recapitular e pensar para que a gente come, qual é assim o motivo primordial pelo qual a gente come. Pensando assim no corpo, é levar nutrientes para as células, para dentro das células. Esse é o principal motivo. Porque dentro das células tem que ter nutrientes para as células fazerem o que elas têm que fazer. Cada célula tem a sua atividade, cada célula tem a sua função. Né? Cada órgão tem a sua função. Cada órgão é feito de células, é um montoado de células. Então, para as células funcionarem bem, elas têm que ter os nutrientes necessários para elas trabalharem bem. Além do que, né, a gente não pode esquecer que tem que ter o sistema de eliminação também. Não adianta você colocar o melhor alimento dentro das suas células e não cuidar do seu sistema de esgoto, né? O sistema linfático é um grande sistema de esgoto. Todas as suas células, eliminam alguma toxina. E se não for eliminado pelo sistema de linfático, que é o seu sistema de esgoto, ele vai transbordar para dentro do seu corpo. Em algum lugar ele vai ter que ir. Não vai ficar, né? Para algum lugar a merda tem que ir. Se não está conseguindo ser eliminado, o que vai acontecer? Vai extravasar para dentro do corpo. Né? Simples assim. O nosso corpo ele funciona à base de açúcares, né? Carbono, frutose, glucose, quando a gente é bebezinho, galactose, o que a gente chama de carboidratos, e oxigênio. Então essas são as coisas que chegam dentro das células. Né? O seu corpo ele não funciona à base de proteína, tá bom? Vamos parar com essa história de achar que proteína é uma coisa que você tem que... As pessoas estão tão assim fixadas, né? Ai, tem que comer proteína, tem que comer proteína, tem que comer proteína. Eu já falei isso aqui no meu canal, eu nunca vi ninguém doente por falta de proteína. Eu nunca vi. Se você conhece alguém que ficou doente por falta de proteína, por favor me avisa. Né? Nunca vi. Eu vejo pessoas ficarem doentes por excesso de proteína, não por falta de proteína. Né? Não por falta de proteína, porque a proteína em excesso, ela impede o sistema linfático de funcionar como deve. E aí acontece o quê? Acontece que extravasa resíduo para dentro do corpo. E o corpo fica todo intoxicado. Né? Enfim, a consumação, na verdade, o sistema assim de que um animal come, ou uma planta, um animal, ou o ser humano, ou as células, tem a consumação, tem o processo que cria energia daquela consumação e depois tem os resíduos que tem que ser eliminados. Isso é uma coisa fácil de entender, é simples, né? Suas células receberam os nutrientes, aconteceram vários processos químicos e tem que ter a eliminação. Isso é super simples, né? A gente perceber na natureza que nenhum animal cozinha os alimentos para comer, nenhuma planta cozinha os nutrientes para comer, todo ser vivo tem da natureza, diretamente ali da natureza, tudo que ele precisa para viver. E é sempre pegar da natureza do jeito que está, consumir e eliminar. É só assim, é super simples. Quando a gente presta atenção na natureza, isso é outra coisa que eu vivo falando aqui no meu canal. Quando você começa a prestar atenção na natureza, como ela funciona, você entende muito do nosso corpo, né?
Por exemplo, as plantas, por isso que é fundamental, se você tem um jardim que você planta suas plantas, seus alimentos, seria fundamental você prestar atenção na terra, porque aquilo que você vai comer está vindo da planta. E a planta só vai conseguir tirar da terra os nutrientes que a terra tem para dar. Né? Se a terra onde você está plantando o seu alimento é uma terra pobre, pode ser uma fruta linda, pode ser um chuchu lindo, pode ser uma cenoura linda, mas não tem os nutrientes que deveria ter. Então, se você está plantando o seu próprio alimento, é fundamental que você preste atenção nos nutrientes que tem na terra, porque aquilo você vai estar comendo. Agora, se o alimento que você está comendo está vindo do supermercado, você acha que essa terra aí está sendo bem cuidada? Lógico que não, né? Por isso que seria essencial você prestar atenção da onde que está vindo os alimentos que você está consumindo, se está vindo aí da fazenda da sua família, né? Digamos que a sua avó tem uma fazenda e os alimentos estão vindo de lá, vai lá fazer uma visita. Ô vó, o que tem aqui nessa terra? Agora, se está vindo do supermercado, que você não tem assim, a mínima noção, né? Tem aquela salada que veio, que nasce na água, como é que chama aquilo? Tem dois sistemas, né? Tem o sistema... eu até esqueci o nome, eu estava estudando sobre isso outro dia. Enfim, esqueci o nome, mas são dois sistemas. Num onde todos os nutrientes são colocados na água e o outro que tem inclusive restos assim de peixes, de excrementos de peixes, de aves. Então já é uma outra coisa, já é muito mais rica em... Isso aí, olha. Hidroponia e hidropônica, e são dois nomes parecidos. Um é hidropônica e o outro é... esqueci. Enfim, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? E o hidropônica é aquela que, gente, é assim, é o mínimo de nutrientes para a planta mal conseguir viver, entendeu? Então, se você está comendo um alimento assim que nasceu, uma salada que nasceu nesse sistema hipocondríaco, não, de hidroponia, é uma coisa que praticamente não tem nada, né? É só a folha, ela é bonita, mas não tem muito nutriente. Já o outro sistema que usa também excrementos de peixe, excrementos de aves, já é diferente, já tem muito mais nutrientes, né? Mas nada se compara a um alimento que nasce na terra. E a terra orgânica, a terra que é enriquecida com restos de plantas, daquele sistema de que você corta e joga na terra, né? Você não deixa aquela terra super limpinha, você vai tirando as partes das plantas que você não está usando, você corta e em vez de jogar fora, você coloca em cima da terra. A própria terra vai reaproveitando aquilo. E isso faz com que a terra seja rica. E um alimento crescido numa terra rica é um alimento muito mais rico em nutrientes, né? Mas o assunto desse vídeo não é isso hoje, né? Então, isso é uma coisa fácil da gente entender. Nutrientes chegam nas células, tem um processo, tem a eliminação, tá? É como um bebê, né? Os bebês, quem aí tem filho, quem aí já cuidou de algum bebê por algumas horas, às vezes até por 10 minutos, já viu isso aí. O que os bebês fazem? Nasceu, o que o bebê faz? Assim, os primeiros 6 meses de vida? Nada, eles mamam e enche a fralda, mama e enche a fralda e dorme. Enquanto está dormindo, o corpo está trabalhando, né? É isso, basicamente é isso. E isso é o que as células do nosso corpo fazem também, todas elas. Não existe nenhuma célula no seu corpo que não faça esse processo. Por isso que o sistema linfático é importante, porque ele passa por entre as células, todas as células, né?
esse resíduo digestivo, porque as células fazem uma digestão dentro delas também. Elas recebem os nutrientes, tem os processos químicos e tem os dejetos. Isso é o tipo do cocô, né, da célula. E esse resíduo celular, ele não vai para o sangue, ele não vai para o sangue. Eu vou falar outra vez, ele não vai para o sangue. Não é o sangue que vai limpar o seu corpo, o sangue ele vai levar nutrientes, mas quem vai limpar o seu sistema de esgoto não é o sangue, o seu sistema de esgoto é o seu sistema linfático, tá? Isso é fundamental de você saber, por isso que é tão importante, por isso que fazer caminhada, por isso que movimentar o corpo é importante, porque o seu sistema linfático ele não tem uma bomba como o seu sistema circulatório. Se você tiver o dia inteiro deitado numa cama, o seu sistema circulatório ele vai estar funcionando super bem. Ele vai estar bombando sangue para o corpo todo, porque tem o coração. Né? A hora que o coração para de bombar o sangue, não leva mais oxigênio nem nutrientes para as células, o seu corpo morre. Agora o sistema linfático ele não tem um músculo, uma bomba que faz ele circular. Né, o que faz ele circular são os movimentos do corpo, são os músculos, conforme os músculos, ou no sofá, né mãe? Olha lá, fico o dia inteiro sentado no sofá assistindo a novela. Por isso que é importante, toda hora tem que levantar, tem que movimentar os músculos, levanta, abaixa o braço, faz movimento de caminhada, pula no trampolim, é super importante porque é esse movimento, inclusive o movimento de mastigar, né? Ele comprime os nódulos linfáticos e isso faz com que o fluido linfático circule no corpo todo. É por isso que é super importante a movimentação. E outra coisa que ajuda também é tomar banho frio intercalado com banho quente, tem outras coisas, né? Tem massagens que você pode fazer, mas o principal é beber água suficiente, seu corpo ele tem que estar hidratado. Por isso que não existe saúde se você não faz exercícios físicos. Por quê? Porque você pode colocar um monte de coisa boa no seu corpo e você não faz exercício físico, não se movimenta, como é que você acha que o seu sistema linfático vai trabalhar? Não vai trabalhar direito, né? Não vai trabalhar direito. E por isso também que tem gente que come um montão de besteira, mas faz um montão de esporte, então tem assim até um pouquinho de brecha aí na doença, demora mais para a pessoa ficar doente. Uma pessoa que faz bastante exercício físico, o corpo dela aguenta mais receber coisas não muito legais, né? Se de vez em quando ela come aí um negócio meio fora, assim, seria meio mal para a saúde, o corpo dela até que consegue lidar melhor com aquilo, porque ela faz bastante exercício físico, então o sistema linfático funciona melhor. E consequentemente, pode eliminar melhor os resíduos, né? Outra coisa que o sistema linfático é super importante é todo o seu sistema imunológico, porque imagine você que o seu sistema linfático ele é responsável por grande parte do seu sistema imunológico. Né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não faz essa correlação. O intestino é super importante e o seu sistema linfático também. Isso a gente não pode esquecer. Né? Inclusive o seu sangue e o seu sistema e o seu intestino, os dois, eles jogam resíduos no seu sistema linfático também. Por isso que é tão importante o seu sistema linfático estar funcionando direito. Né? Não só o sangue ele transporta nutrientes para suas células, mas ele também tem resíduos nele que ele joga no sistema linfático. E o seu intestino também chega a jogar coisas no seu sistema linfático. E aí o que acontece? Né? O sistema linfático ele vai pegando aquelas células mortas, resíduos ácidos que saem de dentro das células, né? Toda poluição dentro do nosso corpo é ácida. A gente tem sempre assim, a gente tem que ver que a química ela se divide em duas partes. Os elementos ácidos e os elementos alcalinos. Então, dentro da célula, o sangue ele tem que ser alcalino, né? 7,4.
E é uma luta constante, o sangue está sempre trabalhando para manter esse nível de alcalinidade de 7,4. Se passa um pouquinho, ele já vai começar a sugar elementos alcalinos das paredes das veias, das artérias, ele já vai começar a sugar aonde tiver mais perto. Geralmente são das paredes das veias e das artérias, onde ele está correndo. Né? Então nisso começa a dar problemas de faltas de, por exemplo, cálcio, magnésio no corpo. Começa a dar outros problemas, começa a pessoa ter... Gente, desencadeia um monte de coisa. Isso por quê? Porque o sangue ele está sempre trabalhando para ficar naquela base de alcalinidade. Então, você achar que o seu corpo vai jogar resíduos no sangue é um grande erro. Ele não faz isso, porque senão depois de 3, 4 minutos você estaria morta, né? O seu corpo, ele não faz isso, ele joga os resíduos no seu sistema linfático. E o sistema linfático, ele vai pegar aqueles resíduos ácidos, células mortas, restos do seu processo de gestão celular e vai levar aquilo para os nódulos. E você tem, assim, no corpo inteiro centenas de nódulos, né? Centenas de nódulos do sistema linfático. E ali aquilo fica parado por um tempo ali. Nesses nódulos existe uma quantidade muito grande de bactérias. O que elas fazem ali? Elas se alimentam disso aí, desses ácidos, né? E transformam um ácido que talvez esteja aí na escala do pH, talvez em 3 por aí, transforma em 5, 6, o que já é muito mais propício para depois ser levado para os rins e ser expelido na urina, né? Então, quer dizer, se você entende que o corpo ele tem assim um jeito todo complexo de funcionar, mas se você entende o sistema, assim, entende o básico, que é simples, então já fica muito mais óbvio por que as pessoas ficam doentes. E aí, depois disso, o sistema linfático leva aqueles resíduos para os rins. Na verdade, a gente tem 3 rins. Quê? 3 rins? Eu achava que tinha 2. Tem 2 rins e tem mais um órgão que ele é assim, como se fosse um terceiro rim. Né? Tem o rim direito, tem o rim esquerdo. O rim direito, peraí, esse é o meu lado direito. O rim direito, ele ajuda a eliminar tudo assim, aqueles resíduos que o sistema linfático da parte direita, do lado direito do seu corpo, juntou ali no rim direito. E aí o rim esquerdo a mesma coisa. E aí tem a pele. A pele da gente é como se fosse um terceiro rim. E é espalhado no seu corpo inteiro. Então pessoas que têm problemas de pele, seja de acne, seja de pontos pretos, seja de cravos, espinhas, seja problemas de psoríase, tem outro problema da pele, furúnculos, tem, gente, zilhões de problemas de pele. Isso tudo está relacionado com o sistema linfático. Está tudo relacionado com o sistema linfático. O sistema linfático, ele tá voltando, ele tá assim, não está aguentando engolir todo aquele montão de sujeira. Então ele é como uma privada entupida, começa a extravasar cocô para o banheiro, começa a voltar, né, que não, né? E aí tem gente que tem médico que acha que pode tirar, uma pessoa tá com câncer, por exemplo, outra vez, é o mesmo problema do sistema linfático, ele não está dando conta de eliminar toxina, tá voltando toxina ácida, e aquilo ali pode dar um câncer na pessoa. Pode não, provavelmente vai. E aí, claro, a pessoa que está com câncer você vê que tem sistema linfático, por exemplo, câncer de mama, tem o sistema linfático aqui, os nódulos linfáticos, começa a dar caroço, começa a inchar. Todo problema de inchaço tem a ver com isso também. Hora de eu beber minha água.
problema de inchaço é o sistema linfático que não está funcionando direito, né? E aí vem o médico e faz o quê? Tira o seu nódulo, o seu gânglio, o seu nódulo linfático. E aí acontece o quê? Acontece que o que já estava difícil para o corpo fazer passa a ficar quase que impossível, né? Passa a ficar quase impossível. Porque em vez de você ajudar o seu corpo a liberar e facilitar o sistema linfático, você cortou o nódulo fora. E aí? E aí que uma pessoa dessa, o corpo dela nunca mais vai funcionar igual. A partir do momento que você tira alguma coisa do seu corpo nunca mais vai funcionar tão bem igual como era antes. Claro, cada caso é um caso, né? Não estou dizendo para você ir aí falar pro médico que ele é burro. Mas, oi, tudo bem, Vivi? Entende que é uma coisa que você tem que ter muito cuidado quando você está lidando com o seu corpo. Não pode simplesmente ir cortando partes do seu corpo fora. Bom, e aí acontece que toda o seu a linfa que está no sistema linfático, que ele está limpando, ele vai eliminar pelos rins. Quem controla os rins são as glândulas suprarrenais. Aí começa a complicar um pouco mais a história. O sistema suprarrenais, as glândulas suprarrenais, elas controlam zilhões de coisas. Elas controlam vários hormônios. Então, por isso que acontece também quando uma pessoa está muito estressada, o sistema das duas glândulas suprarrenais, elas começam a ter problema para trabalhar, né? Elas começam a receber assim, cargas muito fortes de substâncias químicas e elas não conseguem mais trabalhar direito. São elas que controlam também toda essa parte de como o açúcar no seu sangue é processado. Olha que coisa importante. Então, aí começa a dar problema de diabetes. Não é que o problema de diabetes, a pessoa tem... Muitos médicos acham que as pessoas que têm diabetes têm problemas nos rins, que a diabetes está causando problema nos rins. É o contrário, né? Na verdade é o contrário. É porque os rins não estavam conseguindo eliminar direito e as suprarrenais não estavam trabalhando direito, que começa a acumular açúcar, o corpo não consegue mais fazer processar o açúcar de forma eficiente, começa a dar problema de diabetes. Gente, é assim, é simples de entender, mas começa a ficar super complicado. Olha como vai complicando. E aí uma pessoa tem aquela dieta super rica em proteínas, porque acha que proteína que é o legal, né? É legal você comer um montão de proteína. Fica tomando shakes de proteínas, ficam aumentando a quantidade de proteína. Todo mundo que me vê fazer aí suco verde, smoothie verde, comer um prato cheio de frutas, pergunta, mas e a proteína? Toda planta, ela é feita de proteína. Primeiro que o seu corpo ele não consome proteína, o seu corpo consome aminoácidos, né? Então o alimento tem que cair no estômago, tem que ser quebrado, as proteínas são quebradas em aminoácidos primeiro, para depois o seu corpo conseguir absorver aquilo, conseguir utilizar aquilo. Então, uma pessoa que fica colocando no corpo muito mais proteína do que ele necessita, vamos parar, gente, com esse negócio de barrinha de cereal, barrinha de proteica, shake proteico. Isso estraga os seus rins. Porque os rins não foram feitos para eliminar essa quantidade gigantesca de proteína. O corpo da gente não funciona à base de proteína, funciona à base de carboidrato, né? É carboidrato que você tem que estar comendo, é frutas, um pouco verduras, sementes, castanhas, em grande parte frutas. Grande parte do que você come tem que ser frutas. E bastante folhas verdes, porque as folhas verdes que ajudam o seu corpo a eliminar a toxina. Mas o que vai nutrir o seu corpo são frutas, são os açúcares das frutas, né? E nunca tenha medo de estar consumindo pouca proteína. Para com esse negócio, porque isso só vai trazer problemas para o seu corpo.
né? Proteínas é bom, é necessário, mas é em muito menos quantidade do que a gente pode imaginar. E eu não sei, essas dietas que você praticamente come lá um filé de peixe com uma saladinha, aí você come lá um filé de frango com mais uma saladinha ou com uma verdurinha, e de manhã cedo quase não come fruta, né? Isso aí é péssimo para o seu corpo. Você pode até emagrecer, mas vai chegar uma hora que seus rins, eles não vão dar conta. E aí começa, desencadeia um montão de coisa. As glândulas suprarrenais não conseguem trabalhar direito, né? São elas que regulam seu sistema nervoso, seus neurotransmissores. Começa a dar um montão de problema. Neurologicamente falando, elas afetam os órgãos de eliminação, que são as fezes e a urina, suprarrenais, que tem todo esse sistema neurológico, ela cuida disso aí. Né? É uma coisa assim, uma coisa tá ultra interligada com a outra. Não adianta você achar que você está com um problema, que o seu problema está só ali. Quem tem câncer não tem só o câncer, tá o corpo inteiro doente. Por isso que deu o câncer. Não adianta você tirar, eu tô com câncer de mama, então eu vou lá no médico e ele vai tirar uma mama fora. O motivo pelo qual você teve o câncer é excesso de mama? Você já viu alguma mulher ter mais do que 2 mamas? Não, né? Não foi o excesso de mama que criou o câncer, tá bom? Não vai arrancar um órgão do seu corpo achando que foi porque você tem muito, que aquele está sobrando, por isso que te deu câncer. Não, né? Isso é óbvio. É a mesma coisa da dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça, você toma um comprimido para dor de cabeça, o motivo pelo qual você teve a dor de cabeça é falta de comprimido? Não. Não é porque que está faltando comprimidos contra a dor de cabeça no seu corpo que você teve a dor de cabeça. Não. Por isso que o comprimido não vai curar a sua dor de cabeça. Vai passar, vai abafar, mas não vai curar. Ele vai dar assim, ele vai fazer uma curva pelo problema e não vai curar. Né? Arrancar um órgão doente não vai curar. Tanto é que o câncer volta. Por que volta? Lógico, você não mudou nada na sua vida, você arrancou um órgão, né? Pode ser que da próxima vez dê no outro, se você arrancou um seio, pode ser que dê na outra mama, ou pode ser que dê em um outro lugar, ou pode ser que dê uma outra coisa. Eu nunca vi alguém ficar saudável depois de arrancar, de mutilar o corpo, né? Ou, pior ainda, quimioterapia, radioterapia, mas eu acho que nem sei se eu vou falar nisso hoje, porque uma coisa me desgosta tanto, sabe? Você fica assim desgostosa porque, gente, quimioterapia, vai ver aí qual é a porcentagem ácida que tem lá, vai ver lá, é 1 ponto e pouco, é 2 e não sei quanto, é mais ácido do que o ácido do seu estômago. Você pinga um ácido assim, ácido de bateria, sabe? Bateria, aquela... Não é bateria, você pinga pilhas, né? Você pinga uma gota daquele ácido. Aquilo corrói a sua pele. Quimioterapia é tão ácido quanto, né? Como é que o seu corpo ele criou um câncer porque ele está num estado de acidose extrema? Aí você vai, como remédio, você dá-lhe mais ácido em cima, mais quimioterapia. Radiação também é outra coisa que causa câncer. Quimioterapia e radioterapia são 2 coisas causadoras de câncer. Como é que você quer curar um câncer com isso aí? Com essas 3 coisas, né? Quimioterapia, radioterapia e mutilação do seu corpo. Não cura, gente. Não cura. Tem 10 anos, eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia e tem 10 anos que eu estou isenta de câncer. Mas no corpo não é o mesmo. Ele não está funcionando direito. Você simplesmente estragou o seu sistema imunológico. Mais pra frente vai dar problema. Vai dar problema. Né? Não é assim simples. Não é simples.
Bom, eu estava falando aqui do sistema das suprarrenais, né? Suprarrenais, elas, nossa, produzem esteroides que é, sei lá, cortisol, regula o metabolismo do açúcar, utilização de vários minerais, né? Fora o cálcio não. Mas ela regula também a utilização dos minerais, estrogênio, testosterona, um monte de hormônios, é super importante, suprarrenais é super importante, então ela tem que estar funcionando assim, super bem. Outra coisa que pouca gente faz é observar a urina. Quando você está urinando, né, se o seu sistema linfático ele joga toda aquela toxina na urina, quando você vai no banheiro fazer xixi, você deveria de vez em quando observar. A sua urina ela tem assim aqueles, sabe, quando se você fizer xixi num negócio assim, um recipiente de vidro, e esperar aquilo sedimentar, tem sedimento na sua urina, então é um bom sinal. Ela tem assim uns fios, uns veios assim de coisa de viscosa, então é um bom sinal. Agora se ela tá sempre muito clarinha, limpinha, não é tão bom sinal assim, né? É sinal de que não tá filtrando bem. Então tem que prestar atenção nisso aí. É importante a sua urina ter resíduos, né? Para mostrar que ela tá, os rins estão conseguindo limpar, o sistema linfático está limpando. A urina é uma coisa que ela tem que conter resíduos, é o sinal de que ela tá limpando. Tanto é que a urina de manhã cedo, como ficou bastante tempo ali limpando, ela é mais escura do que uma urina durante o dia, que você bebe bastante água, né? A urina durante o dia que você bebe bastante água, ela é mais clarinha, não é assim? Mas é importante que ela tenha resíduos também. É importante que quando você faz xixi digamos assim, num copo assim, né? Depois de algumas... Ai, ui, sabe quando faz aquele barulhinho assim? É importante que depois no final tenha, depois de algumas horas, tenha um resíduo no fundo do copo. Né? Bom, você não vai fazer num copo, mas você escolhe aí um vidro que você use só para isso. De vez em quando faz um teste para ver se seus rins estão funcionando bem. É muito mais interessante, mais importante você fazer um teste simples desse em casa, que qualquer pessoa pode fazer, do que fazer um exame de sangue, de verdade, né? De verdade. A urina ela tem que estar mais densa do que a água, né? Ela tem que conter sedimentos. E tudo, quando ela está assim, quando o seu sistema linfático ele não está trabalhando direito, a primeira coisa que começa é dores aqui, dores ali, dores nas juntas, inchaço, né? Inchaço nas pernas, inchaço em qualquer lugar. É porque o sistema linfático não está fluindo bem. Eu poderia falar agora um monte a respeito da alopatia, né, que é o sistema de medicina que a gente vê hoje em dia por aí. O estrago que está fazendo, inclusive é um estrago não só na saúde da população humana, mas é um estrago inclusive na saúde financeira do povo. Olha quem é que está fazendo dinheiro com esse negócio de vacina, com esse negócio de hospital, com esse negócio de sistema de saúde, com esse negócio de médico, de remédio, de cama de hospital, só presta atenção. Eu não quero nem dizer que... nem vou pintar assim o demônio, né? Eu só estou dizendo, presta atenção quem é que está fazendo dinheiro, tá bom? Se é alopatia ou se é naturopatia. Gente, é uma coisa séria. Você é responsável pela saúde do seu corpo. Não coloque a saúde do seu corpo nas mãos do médico, tá? Não coloque, não coloque. Cuide você da sua saúde para você nunca precisar de um médico, né? Na verdade, essa que seria a melhor coisa. O seu corpo começa a ficar alcalino, pelo contrário, começa a ficar ácido, começa a dar problemas de... Então, quando o sangue para ele lidar com a acidez extrema, ele começa a roubar cálcio, magnésio, sódio, potássio das paredes das veias. E aí você começa a ter, sabe aquela pessoa que mal encosta no lugar já começa a dar mancha roxa? É isso aí, os vasos começam a ficar fracos,
né? Começa a ficar com mancha roxa, qualquer batidinha você já fica com uma mancha roxa enorme, isso é sinal de que seu sistema linfático não está trabalhando direito, então tá caindo muita coisa ácida no seu sangue. O seu sangue ele tem que roubar minerais para voltar a ser alcalino, e ele vai roubar disso aí. Né? Vai dar problema de ossos, vai dar problema de osteoporose, varizes, varicose, hemorroidas, unhas fracas, osteoporoses, escolioses, cabelo, pele, tecido conjuntivo, hérnias, aneurismas, artrite, artrose, lúpus, Lyme, que é aquela doença de Lyme, doenças autoimunes, diabetes, que causa problema nos rins? Não, né? É o contrário. E aí vai assim, vai... Uma coisa vai puxando a outra e você nunca mais consegue ficar saudável se você não mudar todo seu estilo de vida. Por isso que não é só alimentação, é o estilo de vida por completo. É o exercício físico, é dormir cedo, ter um dia de descanso, sair no sol, beber bastante água, respirar o ar. Tudo isso faz parte, são coisas simples, são regras simples. A gente às vezes não precisa entender com profundidade como funciona cada órgão. Eu vejo assim as pessoas mais arrogantes, arrotam aquela arrogância acadêmica, intelectual. Eu sou professor, doutor, PhD, papapá, papapá, eu fiz isso, fiz aquilo, escrevi livro. São as pessoas que menos têm noção de saúde. Eu tenho gente assim na família. Fumou a vida inteira, não tem mais útero, nem ovário, não teve câncer de mama, teve problemas nos dentes, os dentes amolecendo, perigando cair porque deu problema nas gengivas, problemas de dores no corpo, nas costas, nas juntas. A pessoa é doente de cabo a rabo, principalmente inclusive o rabo, né? Hemorroidas, todos os problemas que a pessoa pode ter, essa pessoa aí teve. E arrota aquela educação acadêmica que teve. Gente, eu prefiro não ter feito faculdade nenhuma e ser saudável. Assim, né? Conversando cá com os meus botões, eu prefiro ser, né? Ai, ai. Exatamente, então, o seu sistema linfático, ele trabalha principalmente com o colesterol LDL e HDL na parede das células, né? Que é a que faz toda a proteção contra os ácidos, né? A parede das células, ela é feita de lipídios, como o seu sistema linfático. E por que isso? Porque eles lutam contra a acidez do corpo, né? Os resíduos das células eu falei aqui já, tem um pHD de mais ou menos 3, né? O que é super ácido, praticamente igual ao seu ácido clorídrico do seu estômago, né? E aí o seu corpo, ele vai transformar, o seu sistema linfático vai levar aquele lixo celular, os resíduos celulares para os gânglios, para os nódulos linfáticos, e as bactérias ali vão comer aquilo e vão se alimentar daquele ácido e vão transformar aquilo numa coisa menos ácida, né? Por exemplo, num pH 5, 6, o que já vai ser bem mais fácil para o seu corpo eliminar através dos rins. Se isso não estiver acontecendo, o seu corpo vai começar a juntar acidez e vai dar zilhões de problemas, né? Todos os problemas que eu falei aí, muito mais, porque nem cabem aqui. Agora, uma quimioterapia é 10 a 15 vezes mais, 10 a 15 vezes mais ácido do que o pH, esse pH 3 aí que eu falei. Então, assim, você tem um câncer, você vai tratar com um médico. Por que você vai no médico quando você tem câncer? O médico, ele sabe curar câncer? Ele sabe de onde que vem ou como é que cura? Não, né? Porque se ele soubesse, ele também não pegaria câncer, ele também não ficaria com câncer. Câncer não cai do céu assim na cabeça da gente. Aliás, doença nenhuma é assim. Que você tá andando e de repente, pá, cai a doença na tua cabeça
como se fosse uma bigorna e agora você tem câncer. Não, o câncer ele se manifestou no seu corpo porque o seu corpo inteiro está fora do balance, né? Ele saiu da saúde faz muitos anos, ele já não está mais saudável já há muito tempo, não deu nada no seu exame de sangue. Você fez vários testes, nunca deu nada. Mas os testes de sangue, eles evitam doenças? Não, né? Fazer mamografia evita ter câncer de mama? Não, não evita. Pelo contrário, ajuda a ter mais câncer de mama. Cada mamografia que você faz, você aumenta em o quê? 5% chance de você ter câncer de mama. Por quê? Porque é radiação. A radiação, tanto é que quando você vai no dentista, ele não cobre os seus órgãos principais para fazer um raio-x dos seus dentes, né? Não é assim? Por quê? Porque radiação é cancerígena. E aí quando você está com câncer, você vai lutar como? Com a quimioterapia, que é super ácida, e radiação que causa câncer. E se o médico ele soubesse curar câncer, ele não teria câncer, né? Mas agora você vai ver a população médica tem tanto câncer quanto a população normal, ou mais, porque além de não saber como cuidar do corpo, como não saber o que é saúde, né? Eles aprendem a doença, mas eles não aprendem a saúde. Eles ainda por cima têm uma grande carga, como se diz, emocional ali em cima, um estresse lazarento. Então você passa lá 8, 9, 10 anos da sua vida estudando para ser médico, né? Para se formar médico, estudando doenças. Você passa 8, 10, 9, 10 anos estudando que remédio você tem que dar para cada tipo de doença. Você não está estudando saúde, você está estudando doença. E aí, os médicos, eles têm câncer em porcentagem, tanto quanto a população normal, ou mais, por causa do fator psíquico, né? Pelo fator emocional do estresse, por ficar, às vezes, trabalha durante a noite, opera durante a noite, passa anos nesse ritmo louco de trabalho, né? E outra coisa também que todo assim o sistema médico eles têm como que um controle assim da sua vida, colocando medo. Medo é uma coisa gente, é uma coisa que é capaz de estragar toda a sua vida, de dar todo um sabor azedo assim na sua vida. Né? Se você pode ter uma saúde boa, você pode ter, assim, sabe aquela pessoa que não tem problema nenhum? Aí começa um negócio aí, porque tem a doença assim, a doença assada, a doença não sei o quê, e as pessoas começam a ficar com aquele medo, ansiedade, e acabam ficando doentes por causa do medo. Então, você acaba correndo para a pessoa errada para cuidar de um problema que elas não sabem cuidar, elas não sabem curar, tanto não sabem curar que elas também adoecem da mesma doença, né? Por causa do medo. Então você tem que aprender assim como regenerar o seu corpo. Seu corpo, olha, o corpo da gente é uma máquina milagrosa. Eu já vi muita gente assim com o pé na cova, quando os médicos deram assim poucos dias de vida, recuperar a vida, recuperar a saúde aos poucos. Não acontece em uma semana, 2, 3. Não acontece em um mês, 2, 3. Demora, é uma coisa que demora, que leva tempo, mas tem solução. Enquanto você está vivo, tem solução, né? A gente tem que aprender a focar na saúde e não na doença, né? Então, assim, o sistema linfático, basta a gente entender que o sistema linfático é o sistema de esgoto do seu corpo. Então, se ele não está funcionando bem, toda a merda fica no corpo, adoecendo o corpo, né? São coisas ácidas que estão ali juntando no seu corpo. Então, como é que faz para o seu sistema linfático voltar a funcionar bem?
Não é assim do dia para noite. Não adianta, não acha que não adianta você achar que vai ter uma pílula milagrosa que você vai fazer, que dali uma semana, duas, três, que seu corpo regenerou. Não, ele demora. Tem coisas que quando estragam, demora muito tempo. Tem coisas que nem chegam a voltar mais exatamente como era antes. Mas o seu corpo consegue regenerar muito, 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 muito. Principalmente se você sai do caminho, tira todas as coisas ruins, né? Eu vivo falando isso aqui. Não adianta você achar que vai ter um remédio milagroso para curar alguma doença. Não existe remédio que cura doença. O que cura a doença é o seu próprio corpo. É você sair do caminho. Enquanto você está ali no caminho colocando coisas que seu corpo não quer, alimentos que seu corpo não quer, você está fumando, você está bebendo álcool, você está indo na balada, você está dormindo tarde, você está num emprego estressante, você está num relacionamento abusivo, fica dentro de casa, você não faz exercício físico, você não toma um sol, você não respira um ar puro, não vai lá fora respirar um ar, você fica o tempo todo dentro de casa, não adianta, que seu corpo ele não vai conseguir funcionar direito, né? Uma coisa está interligada na outra, tá bom? Então, tem alguma pergunta assim, mas eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui, mas eu não vi nenhuma pergunta direta assim. Herpes labial tem a ver com o sistema linfático? Tem. Tem a ver, aliás, qualquer herpes, não precisa ser só labial. O herpes é um vírus que ele fica em estado latente no final assim da sua coluna, né? Ele fica guardado ali no final da sua coluna. Quando o seu sistema linfático está funcionando super bem, você pode até ter o vírus do herpes no seu corpo, que aquilo não se manifesta, né? A mesma coisa com qualquer outro vírus. Estou falando de qualquer outro vírus. Esse ano passado a gente falou muito em vírus, né? Na década aí de 80 a gente falou muito no vírus do HIV. Ano passado a gente falou muito em outro vírus. Vírus é assim, quando o seu sistema linfático está on point, sabe? Funcionando super bem, não tem vírus certo. A mosca, o que veio primeiro? Veio o cocô ou veio a mosca? Né? Se a sua casa está limpa, não aparece mosca. Agora faz um cocô no meio da sua sala. Faz um cocô no meio da sua sala. Em vez de fazer na privada, faz no meio da sua sala e larga o cocô lá. E todo dia, em vez de você ir na privada, você vai lá no meio da sua sala e você faz um cocô em cima daquele cocô. Todo dia você faz um cocô a mais ali em cima daquele cocô. Mas não vai demorar 2, 3 dias, vai estar cheio de mosca, não vai? Agora a mosca veio ali na sua sala, por quê? Porque tem o cocô no meio da sala. Se a sala tivesse limpa, a mosca não ia vir. É o cocô que atrai a mosca, não é a mosca que atraiu o cocô. A mosca não tem nada a ver com o pato, né? O vírus da herpes não tem nada a ver com o pato. Ele só se manifestou porque o sistema linfático não está funcionando bem. Está criando acidez no corpo. Criando acidez no corpo tem vários motivos, né? Criando acidez no corpo, aquilo lá vai desencadear um processo de limpeza, aí vai ter que, o seu corpo ele está procurando uma forma de limpar aquilo e não está conseguindo. Aí se manifesta vírus, não só o vírus da herpes, outros vírus também. Né? Então é fundamental que o seu corpo trabalhe bem. Eu não me lembro mais como é que chama, uma era hidroponia e o outro era hidropônico, um é hidropônico e o outro é alguma outra coisa. Esqueci o nome, eu vou olhar depois. Eu estava assistindo uma Vortrag. Não me lembro. Gente, é que eu estudo em alemão e estudo em inglês, então na hora que eu quero passar para o português, às vezes dá um problema. Mas eu vou procurar como é que chamava, esqueci. É isso, então na verdade eu falei assim grande parte do que eu queria falar, né, a respeito do sistema linfático. É isso aí, você tem que entender que o sistema linfático é o seu sistema de esgoto. Quando não funciona bem o esgoto, quando entope o esgoto da sua casa,
começa a extravasar assim pela privada, o que acontece, né? Então, eu não sei, nas últimas semanas está começando a ficar difícil para eu fazer live de quinta-feira. Talvez eu consiga fazer só de domingo. Se eu conseguir fazer na próxima quinta, aí eu volto aqui, a gente fala pelo Instagram. Aí eu vou... Teve alguém que me mandou uma mensagem pedindo para eu falar a respeito de fungos e champignon. E uma outra pessoa queria saber a respeito de o que não se consome no crudivorismo, ou qual é a maneira correta de se consumir certas coisas, por exemplo, batata doce, batatinha, óleo de coco prensado a frio, a batata yacon, amendoim, mandioca, pimentão, azeite, azeitonas, caldo de cana, milho, molhos de soja, vinagre balsâmico, tem várias coisas assim. Então a próxima... Tereza, metais pesados são eliminados pelas linhas? Hã? Metais pesados são eliminados pelas linhas? Tem? Não entendi bem a pergunta. Mas os metais pesados é uma coisa bem difícil do corpo eliminar. Isso você tem que fazer assim, além de parar de consumir o que estava trazendo metais pesados para o seu corpo, né? Pode estar aí linfas. Linfas. Sim, o seu corpo ele elimina várias coisas tóxicas pelo sistema linfático. Então você tem que fazer um trabalho com ervas específicas, é um trabalho bem mais laborioso, é um trabalho bem, você tem que estudar e cada caso é um caso, né? Isso, elimina sim. Só que não é assim simples de fazer. Por isso que eu digo, brotinhos de alfafa e folhinhas de coentro são as duas coisas que eu conheço que mais ajudam nesse sistema de limpeza de metais pesados do corpo, tá bom? É o que me vem na cabeça agora, mas teria que fazer um estudo mais profundo, porque cada caso é um caso e cada metal pesado é eliminado de uma forma diferente também tem essa, né? Não dá para falar assim no geral, mas quem é responsável por isso também é o sistema linfático, tá bom? E o principal é você parar de consumir, né? Se você está cozinhando em panela de alumínio, então é péssimo isso, né? Você não deve pôr nada de alumínio na boca. Todos os lugares que você pode estar, por exemplo, consumindo metais pesados como em pesticidas e fungicidas, e tem muito metal pesado nisso aí. Então é por isso que comer comida orgânica é fundamental, né? Tá bom? Então, a próxima live eu quero responder essas perguntas que me fizeram a respeito essas substâncias assim que geralmente eu não falo assim coisas específicas, né? Por exemplo, amendoim, mandioca, batata doce, caldo de cana, kefir, kombucha, fungos, champignon, tem várias substâncias assim. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de alguma substância em especial, deixa aqui seu comentário, tanto nesse vídeo quanto aqui nesse IGTV, que depois eu vou falar na minha próxima live. Se tudo der certo, a próxima live é na quinta-feira, mas se não der, vai ser no próximo domingo. Quem tem amálgama nos dentes também ingere aos poucos essas toxinas, infelizmente. Exatamente, e Lilian, eu tinha amálgama em vários dentes, mas tem assim já uns 25 anos por aí que eu troquei tudo. 25 anos por aí. Que eu troquei tudo, tirei e coloquei porcelana. E agora já faz tanto tempo que a porcelana vira e mexe é uma que dá problema, que trinca, dá infiltração. Eu tô nesse processo de mudar a porcelana, porque naquela época a porcelana já não era tão boa e depois de usar tanto ela começa a dar problema, né? Produtos de higiene de banho e bucal é lotado de metais pesados, exatamente, por isso que a gente tem que prestar atenção também. Aqui, inhame, será que eu já coloquei inhame na minha lista? Não tem, ó, vou colocar inhame também na lista, foi a Jana que falou. Pronto, Jana, inhame já tá na lista. Esses produtos de limpeza bucal, né,
Eu tento usar assim da pasta menos tóxica possível. Flúor também, então, tudo isso são coisas assim péssimas. Flúor é um dos piores, uma das piores toxinas que você pode pôr no corpo. É tóxico, flúor é tóxico, né? Então passa com flúor, cuidado aí. Aqui o que a Dilma está falando. Tereza, cuido muito para manter meu corpo alcalino. Sou crudívora e queria saber se tomar vacina para o Covid não vai me contaminar. Eu fugi tanto dessa pergunta. Eu tô fugindo tanto de falar sobre isso, porque eu sei que se eu falar o que eu penso a respeito disso aqui no meu canal, capaz de até fecharem meu canal. Eita, Dilma! É complicado responder abertamente sobre isso aqui, porque vão me comer viva. Fora a água com flúor no Brasil. O problema do flúor na água é um problema grave, né? Por isso que eu tenho o destilador de água. Né, Dilma tá rindo aqui. É um problema, Dilma. Ainda mais se você é crudívora. Eu sei lá. Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo. Eu não tenho assim formação acadêmica para falar, mas né? Eu tô assim tentando sair pela tangente, sabe? Uso pasta sem flúor, mas água não tem como. No Brasil é obrigatório. E o problema da água é que não é só a água que a gente bebe, né? Porque a água que a gente bebe, você pode até comprar um destilador, destilar a água e tomar água destilada. Mas o problema é que quando você toma banho, já entendeu, Dilma? Obrigada por eu não precisar responder. Você me colocou numa saia justa com essa pergunta aí. Quando a gente toma banho com a água que contém flúor, o flúor ele é um vapor, né? Então ele sobe assim no vapor do chuveiro e se você tomar banho frio é diferente, não faz vapor, mas ninguém quer tomar banho frio, né? A gente acaba mesmo tomando banho quentinho. E aí sobe aquele vapor. O ideal seria, sei lá, se você tiver, eu não sei se tem no Brasil algum tipo de filtro que você instala na entrada de água da sua casa ou do seu apartamento, sei lá se tem como fazer. Eu tentaria resolver por aí, né? Na entrada de água do seu apartamento, da sua casa, instalar uma máquina que processe o flúor, que tire o flúor da água. Não sei se tem. Eu sei que nos Estados Unidos tem, mas aqui na Suíça não tem porque a água aqui não contém é, não contém flúor. O sistema o sistema que não controla, que mais controla, faz propósito, nos tirar a água das cisternas e nos vendem água com flúor. Precisa prestar atenção nisso. Comprou um destilador? Ai, que legal! Ainda não chegou. Tem filtro para chuveiro, o Alan falando. Oi, Alan, tudo bem? Você é todo entendido nessas coisas. Ajuda a gente aí. Tem algum filtro assim que você pode, que não é só para o chuveiro, ele é para a água da casa toda. Na entrada de água da casa, você instala um filtro. Eu sei que tem gente nos Estados Unidos que faz assim. E aí a água inteira de todos os canos, ele tira o fio do flúor. Melhor água da chuva. Meus gatos só bebem água da chuva, não aceitam a de torneira. E os animais têm mais instinto. Exatamente. Lembra que eu falei? Eu fiz um vídeo, uma live só falando sobre a água, que a melhor água, na verdade, seria a água da chuva. O único problema é que dependendo de onde você mora, como a poluição, assim como a poluição das células é ácida, a poluição das máquinas, né, dos carros, de todas as fábricas, é ácida. Por isso que a gente chama de chuva ácida, porque quando a chuva cai, a chuva nada mais é do que água destilada. Quando a chuva cai, ela vai limpando o ar, tirando toda aquela poluição do ar e cai. Então, por isso que a gente chama de chuva ácida, que é o que estraga, muitas vezes aqui na Europa, as paredes das igrejas, de prédios muito antigos, né? Tem gente perguntando aqui onde comprou o destilador. Quem falou que comprou o destilador? Ó, Lurs BBTGA. Comprei um destilador, como você nos indicou, e ainda não chegou. E aí tem gente aqui
j3mny.olive perguntando aonde que você comprou o destilador. Eu comprei meu destilador aqui na Suíça, numa loja que vende aqui um monte de... onde eu comprei praticamente todos os aparelhos que eu tenho. Mas isso aí com certeza você encontra na internet. A minha irmã comprou no Brasil pela internet, nem sei que site que foi, não sei se foi no Amazon, ela comprou. A única coisa é que o dela vinha com um pote de plástico. Se ele vier com um pote de plástico, você troca aquele pote, compra um de vidro. É importante que o pote onde caia a água destilada seja de vidro e não de plástico. Mas um jarro de vidro você encontra em qualquer lugar. Pode ser inclusive de metal, o que não pode ser de plástico, né? Na internet. Então é isso, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus, que já passou aqui 16h20. Então fiquem com Deus e a próxima live vai ser a respeito dessas substâncias que eu falei aí, né? Fungos, champignon, kefir, kombucha, kimchi, batata doce, yacon, amendoim, caldo de cana, inhame. E se você tiver ainda mais alguma pergunta, tofu, vou falar sobre tofu também, tofu. Vou fazendo uma grande lista e na próxima live eu vou falar a respeito de tudo isso aí, tá bom? Então, obrigada por terem aparecido por aqui. Apesar de ser um domingo, hoje tá um sol bonito lá fora, até que enfim, porque amanheceu chovendo. Isso, é pesquisa sobre destilador que não é difícil de achar e a única coisa é que se você não encontrar um que seja com um pote de vidro, compra um pote de vidro separado, porque tem gente que me pergunta os modelos, não tem modelo muito diferente, os modelos não são muito diferentes um do outro, porque todos eles trabalham com o mesmo processo, né? Ferve a água de um lado, o vapor sobe, passa pela serpentina, resfria e pinga do lado de lá. É basicamente isso, então não tem assim muito que um ser melhor que o outro. É diferente de você comprar um extrator de sucos. Para extrator de sucos é bem diferente um do outro, mas assim, destilador de água não é muito diferente não, né? Então, bom domingo a todos, para quem entrou aí na minha live, para quem veio participar, compartilhem e prestem atenção, façam aí a sua pesquisa a respeito de tudo que está se passando no mundo, tá bom? A respeito de vírus, como manter o seu corpo saudável, como ter assim um sistema linfático afinado, trabalhando aí 100%, né? Porque aí não existe vírus certo, aí nem você não precisa de nada mais, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima live. Tchau, tchau.